Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso oitavo GED, né? E hoje a gente vai finalizar Marx com a questão da mais-valia e vai introduzir Durkheim para vocês, tá certo? Deixa eu abrir aqui apresentar a tela. E aí, foi? Dá para ver? Acho que dá, né? Dá sim, dá pra ver sim. Pronto. Pronto, mais-valia. A gente vai ver o conceito de mais-valia e a sua relação com a exploração do trabalhador. Porém, ixi, o pessoal quer entrar ainda. Pronto. Sim, pessoal. Antes da gente ver o conceito de mais-valia, eu queria relembrar para vocês algumas características e alguns objetivos que o capitalismo ele quer, né? Que ele propõe, que ele visa. São 4 que eu coloquei. O objetivo do capitalismo é lucrar, tá certo? 2, o lucro é gerado pela exploração, que a gente vai ver, certo? Mas a questão é, exploração de quem? Isso a gente já viu, né? Exploração dos trabalhadores, claro. 3. O capitalismo é sustentado por um sistema de relação de classes. Isso a gente já viu, a questão da luta de classes, né? Burguesia e proletariado. O capitalismo é sustentado através deles, né? E mais especificamente, a burguesia ela é sustentada pela base, né? Que é, no caso, a infraestrutura, que no caso é o proletariado, certo? E nesse sistema, o homem encontra-se alienado, tá certo? E quando ele encontra-se alienado, Marx ele bota um conceitozinho chamado fetichismo da mercadoria. Vocês sabem o que é isso? O professor falou disso em sala de aula? Fetichismo da mercadoria. Na nossa aula, que é a B noite, eu não lembro dele ter falado do fetichismo, não. Sei que é um conceito que vem da psicanálise. Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque Quer dizer, não falou, né? Da psicanálise vem fetichismo, né? Fetichismo da mercadoria, aí já é específico, né? É do Marx, né? Ó, vou ler aqui para vocês não se perderem. Mas, como ele não falou, então provavelmente ele não vai cobrar. Vocês querem que eu fale aqui o que está no livro? Querem que eu fale? Sim, fala. Bom aprender. Falar, né? Olha só. Sim. Vou ler aqui um trechinho, tá certo? No entanto, enfatiza Marx, o segredo de sua teoria está no fato de que ela demonstra que o dinheiro é mercadoria. Logo, mercadoria é trabalho. Quando o dinheiro perde sua relação com o trabalho e parece ganhar vida própria, Marx chama esse fenômeno de fetichismo da mercadoria. Ou seja, o dinheiro, pessoal, é uma mercadoria. Então ele tem que estar relacionado ao trabalho. Quando o dinheiro ganha vida própria, quando o dinheiro se torna a estrela, o astro, né? Quando o pessoal fica obcecado somente por ele e esquece a relação de trabalho, é o que se chama de feticismo da mercadoria. Tá certo? Basicamente isso. Qualquer coisa, vocês perguntam no final sobre isso, tá certo? E o que eu não souber responder sobre isso, eu pergunto ao professor. Porém, como ele não falou disso em Marx, então provavelmente ele não vai cobrar. Mas vocês perguntem, tá certo? Então, basicamente é isso. É quando o dinheiro, ele sai da sua relação com o trabalho, tá certo? E ele ganha vida própria, né? Ele se torna por si só o astro. Fechou? Então, deixa eu ver aqui mais. Pronto. Eu queria que vocês entendessem isso aqui, ó. Tô vendo o mouse mexendo? Acho que sim, né? Ó, esse M aqui, ó, é mercadoria. O Dzinho é dinheiro. E o M, mercadoria de novo. Tá certo? E aqui no de baixo também é a mesma coisa. Dzinho, M e mais D. Aí eu vou explicar para vocês. Isso aqui, pessoal, também tá no livro, tá certo? Vocês podem dar uma olhada. E se quiserem acompanhar, também não tem problema. Aqui, pronto. Então, o Marx, ele avalia porque o Marx, ele era economista, né? Então, ele entendia essas coisas. Então, para ele tinha dois processos, né? De circulação de mercadoria. Tinha o processo de circulação simples e o processo de circulação capitalista. O processo de circulação simples, pessoal, ele visava o que? A satisfação da necessidade humana, tá certo? Então, ele não visava lucro nem nada disso. Ele só visava entregar a mercadoria pelo dinheiro. Então, ou seja,
eu tenho a mercadoria. O outro cara tem o dinheiro. Ele me devolve o dinheiro, que é mercadoria, e eu entrego a minha mercadoria. Ficou confuso? Vou fazer de novo. A e B. A tem mercadoria, certo? Algum produto. B tem dinheiro, que também é mercadoria, tá certo? E aí A vai entregar a mercadoria para B, porque B está querendo aquele negócio que A tem, certo? Porém, não vai ser somente uma entrega não vai ser somente uma entrega onde A vai ficar de mãos vazias. A vai receber o dinheiro que estava com B. Então, os dois têm uma troca ali de necessidades. Um quer o dinheiro, o outro quer o produto. Deu para entender o processo de circulação simples? Ou tá confuso ainda? Falei de verdade? Bem, é como se fosse um escambo, só que, entre aspas, porque é dinheiro e mercadoria, né? Isso. Pronto, é. Eu dou o dinheiro e recebo a mercadoria. Isso. E dessa maneira o dinheiro circula. Pronto. Isso é no processo de circulação simples, certo? Porque somente é a satisfação da necessidade do outro. Porém, no processo de circulação capitalista, há o acúmulo de riqueza. Então, olha só, uma pessoa tem o dinheiro, né, o dono de meio de produção, e aí ele faz a mercadoria, porém a mercadoria vai voltar com mais dinheiro, entendeu? No processo de circulação capitalista, haverá o lucro, né? Então, aqui, ó, ele visa o quê? O acúmulo de riqueza. É só isso que vocês precisam entender mais ou menos, tá certo? No processo de circulação capitalista, há o acúmulo de riqueza. No processo de circulação simples, há a satisfação de necessidade. Fechou? Só isso. Mas aí, a pergunta que a gente deve fazer é, de onde vem o lucro? O que é que vocês acham? De onde é que vem? É feita no processo de produção, é feita por causa do... É no ágio da venda, né? Será que é? Quando você adquire uma mercadoria por um valor X e vende por um valor Y, aí você obteve o lucro. Uhum. Mas aí, ó, é justamente isso, ó, é isso que a Larissa falou, através da exploração, isso mesmo. Porque isso quem foi que falou por último, hein? Não, era eu que ia falar, mas é porque não tem o custo para você fazer a mercadoria. Pronto, é justamente isso. A princípio, né, Max até coloca no livro, para quem leu, né? Que dá para a gente pensar que o lucro, ele é tido no processo de troca, né? A pessoa, tal produto custa R$100, mas eu quero vender por 150 porque eu acho que vale aquilo. Porém, Max, ele vai dizer que não acontece ali o lucro. Acontece sim no processo de produção, através da exploração. E é aqui que vai entrar o conceito de mais-valia, tá certo? O lucro, pessoal, ele vem da mais-valia. Mas o que é mais-valia? A mais-valia, né, é um conceito de Marx, tá certo? Produzido por Marx. E acontece quando o proletário, ele produz, certo? Mais do que ganha. Ou seja, o tempo de trabalho não pago, tá certo? Ele é pago para produzir 1.000 peças. Porém, ele produz 1.500. Ou seja, ele trabalha mais, mas ele só vai receber pelas 1.000. Estão entendendo? Vamos lá. Proletário é pago para fazer 1.000 peças, tá certo? Porém, ele faz 1.500. Mas o trabalhador ele só vai receber pelas 1.000. Porque o patrão, né, é sabido. E é que acontece a exploração do trabalhador. Entenderam? E é esse o conceito de mais-valia. É a questão da exploração. Deu certo para entender a questão de mais-valia? Tudo ok? Pessoal? Deu certo, né? Show. Deu. Portanto, pessoal, o lucro, ele tem a origem na exploração do trabalhador. Então, não é como a gente poderia pensar, né? O lucro, ele não vem na hora da venda, né? Mas sim na hora da produção. Porque o trabalhador, ele doa seu tempo de trabalho a mais e não ganha nada por aquilo. Tá certo? Ó, deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. À primeira vista, o lucro parece vir do aumento arbitrário do preço. Foi isso que, acho que foi o Browning que falou, né? Ou seja, eu escolho quanto vale o produto. Mas aí, Marx, ele vai falar, ele continua no livro, não vou ler, tá certo? Ele continua no livro, que o lucro, ele vem da exploração realmente do trabalhador. E antes de passar, pessoal, existem dois tipos de mais-valia. A absoluta e a relativa. O professor falou disso, mais-valia absoluta e relativa?
Falou, né? Então, vamos ver se vocês sabem o que é. Falem aí o que é. O que vocês acham que é? Se quiserem, pode ligar o microfone, falar, tanto faz. Escrever no chat. Não lembra, né? Pedro. Ali na questão da produção, por exemplo, quando o dono dos meios de produção aumenta o trabalho do operário em 100%, mas a produção dele não acompanha essa mesma porcentagem. No caso, ele produz 1.000 peças, se aumenta 100%, tinha que produzir 2.000, mas, na verdade, produz 1.500. E na relativa, estaria na questão de, talvez, assim, de melhorar o maquinário, onde tem o mesmo número de horas, mas ele produz as 2.000 peças. Perfeito. É isso que é para a gente entender. Então, vamos lá. Mais-valia absoluta é o que a gente falou. É a exploração própria do trabalhador. É a exploração pelo tempo do trabalhador. Tá certo? É isso que a gente acabou de ver. Porém, a exploração relativa, a mais-valia relativa, pessoal, ela ocorre quando os donos do meio de produção, eles... Como é que eu posso usar a palavra? Tipo, a tecnologia das máquinas, elas aumentam, entendeu? Isso. Isso, modernizam Obrigado, pessoal. Eles modernizam a produção. E assim eles terão mais lucro, tá certo? A máquina, ela é otimizada, como o Pedro falou, né? Então, na mais-valia relativa, a máquina é otimizada e trabalha com mais eficácia. E na mais-valia absoluta, é o tempo do trabalhador que é explorado. Fechou? Mais-valia absoluta é quando o trabalhador é explorado, tá certo? Mais-valia relativa é quando há a modernização das máquinas e a eficácia se torna maior. E assim ele consegue o lucro dele. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto. Agora que a gente viu o conceito de mais-valia, agora a gente vai para o finalzinho, certo? Que é a finalidade do pensamento marxista. Certo? No JET passado, né, não teve segunda-feira, mas no JET 7, o Felipe falou sobre luta de classes. Né, e é justamente isso que ele propunha, que Marx propunha. Né, era justamente a luta de classes, certo? Então vamos ler aqui. Qual é o principal objetivo do marxismo? Destruição do capitalismo e a construção de uma nova sociedade, certo? Ou socialismo ou comunismo. Quem vai destruir? Eu montei tipo um esqueminha para vocês, se vocês precisarem, tá certo? Não sei se o professor falou disso na sala de aula, mas se vocês precisarem, vocês olham aqui nos slides que tá tudo montado no esqueminha para vocês, certo? Quem vai destruir? Os próprios operários. Lembra que no JED 7, pessoal, no JED passado, quando acabou a aula, eu li aquele trechinho, né, que os burgueses contrataram a própria morte, né, cavaram a própria cova, que inclusive é um termo de Marx, né, eles cavaram a própria cova, porque eles deram material e deram tudo pros proletariados, né? Então, os próprios operários, eles vão destruir a burguesia, né? Até porque são maiores, em questão de quantidade. E como é que vai se dar esse processo de destruição da burguesia e do capitalismo, né? Começará pelo sindicalismo, que é a questão da organização deles, para defenderem seus direitos, e a organização como classe social, um partido político. Eles têm que estar lá dentro, né, no meio de poder. Então, eles vão se organizar politicamente, certo? E, por fim, vai acontecer a revolução contra a burguesia, quando eles já estiverem lá no poder, né? E aí, pessoal, a gente vai fazer agora a distinção entre sociedade comunista e sociedade socialista. Sem ler aqui o negócio, vocês sabem a diferença entre essas duas? Sem ler, sem trapacear. Creio eu que a sociedade comunista ela é posterior à sociedade socialista. O socialismo seria um período para firmar a base do comunismo. E no comunismo, praticamente, não existe a figura do Estado, enquanto no socialismo ainda tem o Estado lá como regulador. Perfeito. Foi o Davi, né, que falou? Foi. Perfeito, Davi. É isso mesmo. Sociedade comunista já é o estágio avançado, né?
e é sem classe, né? O Marx visava acabar com as classes sociais, todo mundo igual, né? E sem Estado, porque o Estado, ele ajuda quem? A burguesia ou o proletariado? Aos burgueses. Burguesia, né? Estado ajuda a burguesia. Né? Todo esse papo de que o Estado ele propõe a igualdade através das leis, para Marx, isso não significa que todos sejam iguais. Apesar de todos serem, apesar da isonomia, né? Isonomia, pessoal, todos são iguais perante a lei, artigo 5º da Constituição, tá certo? Então, apesar do Estado proporcionar essa questão de todos serem iguais, né, perante a lei, Marx ele não acreditava que isso fosse verdade, né? Apesar dele proporcionar isso e dizer isso, isso não era verdade, né? Eram iguais, mas ao mesmo tempo diferentes, né? E a sociedade socialista, como o Davi falou, é realmente um momento de transição. E ali, pessoal, a burguesia seria eliminada já. E ali seria já pautada, como também o Davi falou, né? As bases do pensamento comunista. E existe, pessoal, no livro, 2 tipos de socialista, né? Existe o socialista revolucionário, que eles acreditam que só chegaram lá através da violência, da força, né? No caso, insurreição armada. Então, eles usariam armas, a violência, eles estariam dispostos a fazer qualquer coisa, matar de menos, né? Qualquer coisa para que o comunismo fosse posto em prática. E o socialista reformista, né, o democrático, ele acreditava que seria uma coisa mais lenta, uma coisa devagar, aos poucos, né? Então, seria através da eleição e das reformas graduais. Certo? E aí, pessoal, tem alguma dúvida sobre isso? Sobre o que é que ele propõe, se você ficou tudo claro sobre isso? Ou querem perguntar alguma coisa? Eu não tenho medo de perguntar. Não ficou claro? Ah, sim, ficou, né? Ah, show. Gente, lembrando rapidinho que é a última parte de Marx. E Marx vai cair na AV2, né, de vocês. Então, tipo assim, se vocês ainda têm alguma dúvida, ficaram lendo alguma coisa e não sabiam a respeito, ou foram fazer alguma questão, alguma coisa e deu aquela dúvida, esse é o momento. Não que a gente não possa voltar nos demais pensadores, né, nas demais aulas sobre esse pensamento, que a gente volta. Mas, assim, pelo ritmo da turma, e por ser 3 turmas juntas, né, no GED, e as aulas num ritmo assim, a gente vai focando sempre naquele pensador. Então, na próxima aula é Durkheim, né? Então, assim, é bom sempre sanar de acordo com os blocos, né? Então, assim, a gente fez bem lento realmente para ter essa assimilação na matéria, para vocês chegarem aqui e já terem visto todo o conteúdo, só para recapitular, entendeu? Porque o professor já acabou Marx, né? Vocês já estão acabando quase Durkheim. Então, assim, para fazer aquela memória, né? Voltar. Aqueles conceitos, aquelas coisas que ele não deu, assim, tanta ênfase no momento, mas a gente dá uma ênfase aqui, e é isso. Tudo certo? Tudo certinho? Show de bola. Valeu, Arthur. Certo, né? Tudo certo. Pessoal, eu acredito, né? Não sei. Eu acho que eu e o Felipe, a gente deu um trabalho um pouco mais mastigado do que o professor, né? Na questão dos slides, na questão de realizar questões. E eu acho que eu e ele, a gente fez um trabalho mais mastigado com o Max, né? Sobre os conceitos, sobre o que ele estava visando e tudo mais. Mas eu ainda vou falar com o Felipe, né? A sócio, e perguntar não. E ver se a gente pode fazer Durkheim um pouquinho mais rápido, né? Porque Marx, ele realmente é complicado. Porém, Durkheim, ele já é um pouquinho mais desenrolado, sabe? Se vocês me entendem. Certo? Então, a gente vai ver e vai fazer o que é melhor para vocês. Bom, pessoal, marxismo é isso. A gente já finalizou. Os principais conceitos já foram falados. Infraestrutura, superestrutura, mais-valia, exploração. A sua finalidade, todas as características do capitalismo, certo? E agora a gente vou pedir para o Felipe fazer umas questões que a gente separou, e depois eu vou falar um pouquinho, só a introdução mesmo sobre Durkheim, tá certo? As questões estão no slide? Não, eu coloquei no site, aí você lê aqui, tá certo? Tá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Oh, Jesus. Ei.
Tem uma bugada aqui. Calma aí. Apresentar a tela. Aqui. Tá vendo, Felipe? Vai começar agora. Deixa eu aumentar aqui a tela, né? Acho que vai precisar, né? Vai precisar. Pronto, tá bom. Essa questão é da UNEP, gente. Aí eu vou ler o texto e depois vocês marcam, como vocês já sabem, né? Tá vendo aquele edifício? Moço, ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução. 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele, pronto. Calma. Olho para cima e fico tonto. Mas chega um cidadão e me diz desconfiado. Tu tá aí admirado. Ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido. Vou para casa entristecido. Dá vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Pus massa, fiz cimento. Ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente. Pai, quero estudar. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, porque eu deixei o norte. Eu me pus a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava. Calma, tinha direito de comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também, lá sim valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu que criei a terra, enchi os rios, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Música Cidadão, escrita por Zé Geraldo em 1981. Vamos lá. Calma aí. Calma aí, rapidão. Só fazer uma análise antes deles responderem a questão. Pessoal, vendo esse... Acho que é música, né? Tá aí. Vendo essa música... Essa música? Oi? Essa música do Zé Ramalho que canta? O Zé Ramalho gravou. O Zé Ramalho gravou, mas o compositor e também quem gravou a primeira vez foi o Zé Geraldo. Mas o Zé Ramalho gravou e fez muito sucesso com ele também. Muito bem. Beleza. Pronto, pessoal. Mostrando todos esses conhecimentos aqui. Arrasaram. Pois é. Sim, pessoal. Então, essa música, né, chamada Cidadão, escrita por Zé Geraldo, ela mostra, com certeza, uma críticazinha, né? E aí, lembra muito a questão dos conceitos de superestrutura e infraestrutura, né? E aqui eu queria perguntar para vocês, esse cidadão que construiu aí, ele faz parte de qual das duas estruturas? Infraestrutura. Perfeito, né? Era só isso, era questão fácil, mas era só para vocês darem até outra coisa questão também, relembrada, né? Como a gente pode ver, a gente consegue pegar um pensador, né, assim, da Idade Moderna, né, muito tempo atrás, e conseguir adaptar as ideias dele, trazer esse pensamento crítico, né, que a gente faz esse paralelo. A gente pega esse pensamento, a gente pega esses conceitos para poder aplicar nessas diversas questões, nesses diversos temas, ou ter um argumento, né, com base nesse tipo de linha de pensamento. Então, assim, a gente vai pegando, a gente vê uma coisa tão abstrata, né, falando dessas teorias, desses conceitos, mas a gente consegue extrair disso, né, muita coisa que tem uma influência palpável no nosso cotidiano, né? Agora vamos para a questão. Sobre a mais-valia, conceito de Karl Marx, é correto afirmar? Dá para botar até AD já? Para eles lendo. Tá até... Vai descendo? Tá. Eu vou ler. Letra A. Tá bom. Calma. Tá bom. Deu certo. Boa. Obrigado, Pedro. Letra A. Karl Marx não tematizou a mais-valia, e sim afirmou que ela era própria do período medieval, quando as pessoas viviam nos feudos medievais. Letra B. A mais-valia e o lucro que o burguês tem no final do mês, diferença entre receita e despesas. Letra C. A mais-valia depende da capacidade administrativa de um proletário, que administra as
as rendas obtidas através da exploração do que seu empregado burguês. Letra D. Karl Marx nunca falou em mais-valia, e sim os marxistas, que equivocadamente atribuem a Marx o termo. Letra E. É a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor do produto do trabalho, sem a qual não existirá o capitalismo. Vamos. Quem marcar o item A vai apanhar, viu? E A é a mais besta, pessoal. Ó, não tô vendo 41 respostas. Eu quero 41. Eita, exagerado. É Não, ditadura 41 aqui, não, é? tira 2. Não, Vai obrigar? Vamos. Tô brincando. Todo mundo? Bora, pessoal, Ninguém? todo mundo. Quero todo Unânime? mundo, escrevam É unânime, dou-lhe uma, dou-lhe Acho que duas, é, né? dou-lhe três. Mostrei a resposta para esses Bora cidadãos. ver. Ah. Letra E. A mais-valia é o termo utilizado por Karl Marx, em referência ao processo de exploração da mão de obra assalariada que é utilizada na produção de mercadorias. Trata-se de um processo de extorsão por meio da apropriação do trabalho excedente pelo empregador. Muito bem, pessoal. Tranquilo, Ok. né? Todo mundo Uma acertou, questão né? longa, mas assim, as aulas foram bem mais, como se diz? Qual é aquela palavra? Que é complexa, né? As aulas foram bem mais complexas do que a questão propriamente dita, né? As aulas do professor, assim, os JEDs são um pouco mais mastigados, mas, assim, uma coisa vai complementando outra, porque a gente é mais mastigado, a gente trabalha mais nos conceitos, né? Que o professor propriamente, às vezes, deixa mais, assim, dentro do contexto geral. Mas como a gente falou também nos vídeos lá específicos que tem no AVA, ele trabalha bem os conceitos, como a gente faz aqui no JET. Então, tudo tranquilo sobre essa questão. Alguma dúvida? Tranquilo? Acho que deu para entender, Todos né? acertaram, né? Então vamos para a próxima questão e depois ainda tem uma coisa do o iniciozinho, a introdução de Durkheim. Vamos lá, 2. A 2 é mais curta? É da UEL 2008. Essa? Que você separou? É sim. Foi, né? Foi a segunda questão. Tá. O capitalismo vê a força de trabalho como mercadoria, mas é claro que não se trata de uma mercadoria qualquer. Ela é capaz de gerar valor. O operário e o indivíduo, que nada possuindo, é obrigado a sobreviver da sua força de trabalho. Costa, 2005. Segundo Karl Marx, a força de trabalho é alugada ou comprada por meio A, da mais-valia, B, do lucro, C, do salário, D, da alienação, E, das relações políticas. Vamos lá. Vamos. Calma, um de cada vez. Boa, Pedro, boa, Davi, Ariel, Larissa. Eu acho que a Larissa está fazendo um grupo de extensão junto comigo, do Resgate Familiar. Eu acho que é você. Eu reconheci. Eu acho que tem alguém também fazendo comigo na questão da violência contra a mulher. Tem alguém Eu fiz aqui. esse semestre passado, muito bom. A gente estava fazendo uma cartilha. Larissa, tu também tá? Tu tá em 2. Tá arrasando, tá igual? Tem que fazer um monte de coisa, gente, assim. Tem que ser assim, gente. Larissa. Quem tem tempo, quem tá iniciando na faculdade, a Rebeca também, gostei de ver, gente. Eu gosto de assim. Porque, gente, tem um índice. Numa primeira palestra que a gente viu, os alunos que se ingressam, assim, nos grupos de extensão, nas pesquisas, nos estágios voluntários que pode se fazer, são as pessoas que vão até o final e conseguem se formar. Não necessariamente, se você não fizer essas coisas, você não vai se formar ou algo do tipo. Mas são pessoas que ingressam mais, caem mais de cabeça. Porque a gente vê tanta coisa teórica e essas coisas são práticas, entendeu? E são, tipo assim, agregam muito valor. Sendo que, infelizmente, por causa da pandemia, não está tendo o estágio no Sejusc, que tem vagas disponíveis do primeiro ao terceiro semestre, que é o foco das pessoas iniciais, que a gente faz audiência de mediação e conciliação. E a gente é estagiário lá, né? Lá no bloco Z. É muito bom. É tipo um caso de família, mas a gente não pode comentar nada porque é em segredo, né? Mas é muito bom. Já todos marcaram? Porque eu não sei. Eu não sei de nada. Porque gente, o bloco Z, não sei se vocês foram na faculdade. Acho que vocês tiveram aqui para fazer a matrícula, né? Mas, pessoal, o bloco Z é tão longe. Mas tem um carrinho, Luiz. Tem um carrinho. Que carrinho? O carrinho não presta. Tu pegava o carrinho? Porque eu nunca vi o carrinho desaparecia quando era minha vez. Não, mas depois de um tempo ele faz de doido, né? Mas eu falava, eu vou de carrinho, mas na hora de voltar tinha que voltar a pé mesmo. Mostra a resposta dessa 2.
Tá bom. Peraí. Alternativa C. É isso mesmo. Para Marx, o capitalismo baseia-se na relação entre trabalho assalariado e capital, mais especificamente na produção do capital por meio da expropriação do valor do trabalho do proletário, pelos donos do meio de produção. Enfim, pessoal, é salário, né? Nossa, a Vitória Isso falando mesmo. aqui, né? Eu já fui várias vezes e me perdi em todas. Eu mesma, sempre me perdia. Depois de um tempo, quando eu Não. virei estagiário lá, aí deu tudo certo. Mas eu vivia perdido, não sabendo onde era nada. Tu era E eu estagiário lá? por causa que é voluntária. Aí você vira Ixi, estagiário. chique. Não, chique não, né? Não ganha nem um copo de água. Mas assim, o que vale é o Mas conhecimento. E o certificado O certificado eu tenho. está sendo gravado. Mas enfim, Brincadeira, tudo pessoal. certo. As questões foram essas, mas assim, também não se animem tanto que as questões não são tão fáceis assim. Mas as questões vão trabalhar em cima desses conceitos. Então, vocês acertando isso e tendo fortalecido isso e lendo as leituras complementares, vocês vão conseguir resolver qualquer coisa. Ariel, pode falar. Boa tarde. A prova Boa vai tarde. ser fechada, objetiva ou vai ser aberta? Ou os Então, o dois? professor faz um misto. Ele É faz misto, né? questões objetivas e questões subjetivas. Subjetivas valem mais ponto e ele tenta considerar muito o que vocês escrevem. As objetivas são mais tipo de conceito, Certo. E entendeu? a prova tem Direto. 10 questões, normal ou... Então, varia. Na outra prova eu acho que foram 7 questões. Me corrijam. Foram 7 questões? Na outra prova? Foram 5? Foram 5. Foram 5, então tá bom. Tá bom, obrigado. Nada. Foram 5. Sim, pessoal. E pelo amor do bom Deus, não inventem de pular a questão, pelo menos na prova de sociologia, porque vocês sabem, teve confusão na prova passada, então não inventem, façam uma por uma. Eu sei que é ruim, a gente vai falar com o professor, a gente tenta falar, e se ele mudar, mudou. E se mudar a vida, porque a vida é injusta. Né? Essa é a coisa que eu tenho para dizer para vocês. A gente tentou interceder por causa que a gente também não se agrada tanto. A gente não se agrada tanto com esse modo, né, de não pular a questão, porque eu acho que, assim, é prejudicial um pouco ao aluno, mas, assim, dá para fazer, né, vocês conhecendo... o Ariel tá perguntando, que eu acho que ele entrou depois, né? Foi assim, na AV1, vocês fazem a prova no AVA. E não, acho que ele quer saber o que é que deu que a gente conversou com o professor, não é isso, Ariel? O professor falou que era... Não, quero saber, o Felipe tava certo mesmo, quero saber o que deu na primeira prova. Desculpa. Então, aí não podia passar as questões, como assim? Você não podia ir da 2 e voltar para 1, ir para 5, voltar para 3, você tinha que fazer a 1, 2, 3, 4, 5, não podia ter essa volta. No caso, se você pulasse a questão, você não volta a questão. E nas outras provas você tem essa autonomia, né? E numa prova física você pode olhar a prova, fazer como quiser, né? Tipo, então rolava um bug. As pessoas não conseguiam voltar, às vezes travava, algumas pessoas chegaram a cair do sistema do AVA, né? Que é um sistema, assim, complicado às vezes, por causa do congestionamento. Mas a gente conversou com o professor para ter essa mudança, de poder você ver como outras provas vocês fizeram, né? Vocês podiam ver. O Davi falou, deixa eu ver o que ele falou. Foi só as instruções da AV. Ah, tá. Vamos lá. O questionário está composto de 5 questões, sendo 2 objetivas e 3 dissertativas, segue abaixo do critério da avaliação. Argumento em consonância com o conceito explicado no mencionado, coerência das ideias, e argumentação clara e precisa, da V1. A mesma linha de pensamento você tem que levar para as 3 avaliações. Por esse motivo, também tive problema. Pulou a questão, só consegui fazer uma e... foi um problema, assim, de muitas pessoas, infelizmente. A gente ficou sabendo um pouco, assim, com um pouco de atraso sobre isso. As outras turmas, eu acho que a turma mais prejudicada foi a CD. Infelizmente, é triste, né? Porque, como fizeram primeiro, a gente não sabia, nas outras a gente avisou. Mas, assim, a gente falou com o professor, ele falou que ia conversar, mas é por causa que parece que a coordenação queria que fosse assim, para não haver cola e tudo mais, mas foi uma coisa muito complicada porque não foi seguido por todos os professores e ficou um pouco a critério. Mas enfim, né, gente? São coisas que na universidade, assim, nem tudo é do nosso jeito, né? Mas a gente espera que com nossas aulas, com nossa ajuda, a nota de vocês não fiquem ruins e tudo mais. E para você sempre tentar ajudar também. Tipo, se você não conseguiu fazer um trabalho e tudo mais, tem várias chamadas e, tipo assim, ele sempre tenta ajustar. Então, assim, vamos lá para essa introdução de Durkheim para encerrar aqui logo?
Bora, povo. Fazer com vocês. Eu quero saber, se vocês já estão no finalzinho do Durkheim, vocês estão expert, qual foi o ano que Durkheim nasceu? Sem pesquisar. Não, tô brincando. Mas ele é do início do século passado, né? É brincadeira, pessoal. Eu não vou fazer esse tipo de introdução, não. Eu só vou falar. 1858, vai Google no meio. E aí, tu pesquisou aonde, Ariel? O famoso Google, né? Ah, não vale pesquisar. Sim, pessoal, brincadeiras à parte. Vamos lá. Como eu já disse aqui, todo pensador, ele não tira as cores da cabeça dele e joga no livro, né? E assim, disseram que ele chorou. Boa, Davi, boa. Todo pensador, e assim como a gente também tem que fazer, claro, né, meros mortais, quando a gente for fazer algum trabalho na faculdade, a gente não pode tirar tudo da nossa cabecinha, dados da nossa cabecinha, que nem a gente fazia em redação, né, pro Enem. 10% da população, não sei o que mais lá. Enfim, né? Vocês já inventaram dados para redação, pessoal? Do Enem? Ou do Enem, não. Alguma redação assim da escola? Já? Nunca inventaram dados. Vocês estão sabendo do que eu tô falando? Ora, o Ariel já, né? Pelo visto. Enfim, pessoal. Todo pensador ele vai buscar o repertório de alguém. Tá certo? Assim como a gente tem que fazer no trabalho, colocar bibliografia e tudo mais. Então, ele teve várias influências do Durkheim, tá certo? Influência de Augusto Comte, certo? A questão do positivismo. Influência da questão ele escolheu, na verdade, uma outra matéria para ajudar a análise da sociedade, que no caso foi a biologia, especificamente a questão do evolucionismo, tá certo? E por fim, pessoal, apesar dele não rejeitar o progresso, Durkheim, ele tinha um cunho de conservadorismo, certo? Um cunho conservador, certo? Olha o que o livro diz. Embora Durkheim não rejeitasse o progresso, a ênfase conservadora na ordem vai influenciar as posições políticas desse pensador, tá certo? Então, 3 características que eu vou escrever aqui para vocês, só para vocês não esquecerem. Ele era positivista. Ele era evolucionista. Ele usou essa questão da evolução para analisar a sociedade, tá certo? Porque a sociedade ela é dinâmica, não dá para fazer essa analogia, tá certo? E ele era conservador. Certo? Pessoal, ele era positivista, né? Porque ele queria dar ênfase na questão da razão, né? E a razão a gente pode lembrar de nomezinho que a gente já viu aqui, que era o quê? O iluminismo, certo? E também, pessoal, ele cria na superioridade da ciência, que é justamente isso, né? O positivismo. E o seu objetivo era justamente descrever as leis e analisar a sociedade através da razão e da ciência, tá certo? Ou seja, a mesma coisa de Comte, né? A questão da ordem e do progresso. E a questão da biologia, da questão da evolução, ele acreditava que a sociedade, ela era que nem o meio natural, né? Vamos dizer assim. E que a sociedade passava por progressos de evolucionismo. Então, a sociedade ela ia evoluindo, a sociedade ia mudando, ela nunca era estática. Basicamente era isso. E o conservadorismo era a questão de que eles pregavam um retorno da estabilidade, né, da estabilidade de tradições, das tradições, tá certo? E o progressivo, vocês já viram isso, né, que ele é a quebra das tradições. Mas eu achei Durkheim um pouquinho contraditório, né, ele ser conservador e ao mesmo tempo ser progressista, mas enfim. É uma coisa que o Felipe vai trazer na próxima aula também, certo? E eu só queria trazer a questão da influência que ele teve, né, de Durkheim, que foi a questão do positivismo, evolucionismo e conservadorismo. E aí, na próxima aula, pessoal, o Felipe vai dar a introdução à teoria sociológica dele, que é a questão do fato social, solidariedade mecânica, orgânica, e vamos ver se vai ficar muito grande ou muito pequeno. Eu acho que dá pra fazer em 2, não?
2 heads, faz Não, esse pode ser, apoio tanto aí, faz. você finaliza, eu acho. Tanto faz, viu? A gente vê entre nós dois. Sim, pessoal. Basicamente era isso, e eu vou trazer também, vou construir um novo slide, né, de Durkheim, e vou colocar essas 3 características mais organizadas, tá certo? Alguma dúvida sobre isso? Acho que não, né? Então, pessoal, podem colocar... Felipe, tem alguma coisa mais a dizer a eles? Não, tá tranquilo. Só queria Então, pessoal, agradecer a agradecer, todos a né? presença, né? Muita gente participando, a gente fica muito feliz. Vocês não sabem como é importante. Vocês estão entrando nesse tempo